Existem situações em nossas vidas para as quais não damos o devido valor. Uma dessas é o vício terrível de guardarmos lixo na alma, guardarmos mágoa, nos sentirmos ofendidos com o que as pessoas dizem a nosso respeito ou fazem contra nós. Para esse problema, o grande antídoto se chama perdão. Essa palavra parece ter ficado démodé porque vivemos em época em que poucos cogitam de perdoar. Afinal de contas, se fulano fez isso comigo, tem que pagar. Gritamos por justiça, mas com uma inflexão de voz e com trismos faciais, com rictos bucais que, em verdade, caracterizam um desejo de vingança, não propriamente de justiça. Alguns desejamos executar a chamada justiça pelas próprias mãos. Se utilizássemos o perdão, sem dúvida, seríamos pessoas mais saudáveis, mais alegres, mais felizes, porque ele beneficia fundamentalmente a criatura que o oferece. Os indivíduos que são perdoados não estão liberados da própria culpa, são perdoados, mas não limpos. Aqueles contra quem erraram ou perdoam, os perdoam, porém, eles continuam carregando em si o peso do erro. Observamos que a criatura que tem dificuldades para perdoar os outros é aquela que não perdoa a si mesma. E essa não é a criatura mais justa, é a mais orgulhosa. Ela imagina que jamais poderia ter praticado aquele desatino, jamais poderia ter cometido aquele delito, nunca poderia ter errado. Para ela, o problema não é ter errado, é ter tomado conhecimento do seu erro. É um comportamento vitoriano, quando não era problema cometer desatinos. O grande problema era os outros saberem do desatino cometido. O perdão resolveria tudo isso. Perdoar vem de uma expressão latina per mais donare. Per é um prefixo que quer dizer além de, e donare é doar. Quando juntamos per mais donare, cunhamos a expressão doar além, dar um pouco mais. Se prestarmos atenção no Evangelho, Jesus Cristo nos fez essa proposta, doar sempre um pouco mais. O evangelista Lucas anotou que somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Quando perdoamos, nos sentimos felicitados pelo ato do perdão, nos sentimos bem, leves. Porém, a criatura perdoada continua carregando o peso do deslize do seu equívoco. Se nos desejamos libertar de quem errou contra nós, a fórmula ensinada pelo Evangelho do Cristo se chama perdão. Graças a essa capacidade de perdoar, avançamos mundo afora com o coração limpo, sem guardar lixo dentro dele. Naturalmente, quando pensamos nessa limpeza da alma, da tranquilidade consciencial, cogitamos quantas são as pessoas das quais esperamos um gesto de perdão. É verdade, porque erramos no nosso cotidiano. Uma ingratidão aqui, uma palavra áspera ali, um gesto indevido acolá, uma intriga, uma maledicência. Como seria bom se essas pessoas contra as quais agimos nos pudessem perdoar. Um notável ensino do mestre estabelece: se alguém te bater numa face, oferece também a outra. Esta é a mensagem do perdão. Darmos um pouco mais. A outra face não é o outro lado do rosto, é a face interna. Quando alguém nos agride de fora para dentro, apresentamos a face que temos de dentro para fora, a nossa capacidade de perdoar, de entender. Encontramos ainda no mesmo ensino. Se alguém te pedir para caminhar 1000 passos, caminha com ele 2000. É a mensagem da tolerância, da compreensão. Tolerar um pouco mais, compreender um pouco mais, sermos um pouco mais indulgentes. É o perdão. Quando doamos um pouco mais, estamos perdoando. Existem pessoas que são complicadas, difíceis para a nossa vida. Exercitemo-nos na prática de compreendê-las, de suportá-las, de tolerá-las. Isso se chama perdão. Dar além. Na sequência desse ensinamento, exorou o mestre: se alguém te pedir a capa, dá-lhe também a túnica. A essência do ensino é dar um pouco mais, porque quando aprendemos a doar um pouco mais, estamos fazendo esforço íntimo. Essas atitudes ainda não nos são espontâneas. Temos que começar a agir disciplinadamente, proceder dessa forma, porque é isso que a lei divina nos propõe, é desse modo que devemos ser. Ensina-nos o Espírito André Luiz que começamos procedendo de forma correta por obrigação, depois por hábito, por fim, as atitudes se nos tornam espontâneas. Não esperamos que de forma repentina comecemos a perdoar, tenhamos o coração aberto para o perdão. Ainda somos muito limitados em nossa evolução espiritual. Comecemos por desculpar, tolerar, suportar, e gradativamente essas virtudes irão se tornando de tal modo eficazes em nós que nos transformarão em pessoas leves, capazes de perdoar sem fazer esforço.
Todas as criaturas que perdoam sem fazer esforços começaram um dia a perdoar chorando de raiva. Eu vou perdoar porque eu sei que eu preciso. O coração estava arranhado, acidificado, mas principiaram por não revidar, por segurar a língua, por segurar as mãos. Era o gesto inicial do perdão. Aprendemos no Evangelho que podemos cometer erros por pensamentos, palavras e atos. Quando pensamos e não realizamos o mal, a vingança é uma evolução. Comecemos a nos desarmar. Primeiro, não revidemos. Depois, sequer falemos. Até o momento em que não alimentemos no pensamento outra coisa que não seja o nos dar um pouco mais. Perdoar é perdoar-se. Não conseguiremos perdoar o mau gesto de alguém se não conseguimos perdoar a nós mesmos. Para a prática do auto-perdão, precisamos nos compenetrar de que não somos pessoas infalíveis, não erramos de forma proposital. Também nos conscientizarmos de que nessa longa marcha da humanidade para a vitória é muito fácil tropeçar, cair, contudo, é preciso levantar-se, dar-se o tempo para descansar, para relaxar a mente. O auto-perdão, invariavelmente, se constitui a base do hétero-perdão, do dar além, dar um pouco mais.